Patrícia Félix é professora do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Mato Grosso. E com ela vamos conversar sobre a população em situação de rua, que em Mato Grosso, segundo dados do CAD Único, Cadastro Único, somos mais de 3 mil pessoas vivendo nesta situação. Uma tragédia social que precisa ser enfrentada. Professora Patrícia Félix, seja muito bem-vinda à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mauro Camargo, essa oportunidade de estar aqui. Acredito que teremos um bom debate. Nós vamos tratar de um assunto que é uma enorme dor de cabeça, além de ser uma tragédia humana, é uma enorme dor de cabeça para as prefeituras, para todas as cidades brasileiras onde esse fenômeno acontece, principalmente as grandes cidades que vivem com essa situação, que são os moradores em situação de rua, aqueles que têm, ou por opção, ou por falta de opção, acabam morando na rua. E eu queria saber, em relação, de uma maneira geral, a quem a gente se refere quando falamos em pessoas em situação de rua. Existe um perfil específico dessa população? Quem são os moradores de rua de Cuiabá? São os mesmos de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, das grandes cidades? Certo. As pessoas em situação de rua, na verdade, elas compõem um grupo populacional que é heterogêneo, de maneira que são vários os tipos de indivíduos que estão nessa condição. E como o senhor bem colocou na sua última fala, são pessoas em situação de rua. São pessoas que não necessariamente elas moram nas ruas, mas estão em situação de rua, fazendo uso das ruas para os mais diversos objetivos. No geral, essas pessoas congregam algumas características em comum, com destaque para a pobreza extrema. São pessoas que estão também em situação de rua em razão do desemprego, de conflitos familiares, relação com álcool e ou outras drogas. Nesse último ponto, é interessante mencionar que muitas pessoas em situação de rua, elas não necessariamente faziam uso dessas substâncias psicoativas, álcool e ou outras drogas, antes da situação de rua. Mas, pela condição de extrema pobreza em que se encontram, elas acabam se deparando com o álcool e outras drogas, como drogas que são derivadas da cocaína, como, por exemplo, crack, porque isso é uma forma de mitigar o seu sofrimento. Então, elas acabam ficando na rua sem um amparo efetivo assim do Estado que possibilite que elas tenham outras oportunidades. E é comum isso em grandes capitais no Brasil. Você mencionou São Paulo, Cuiabá, poderíamos pensar também Recife, João Pessoa, Curitiba. São pessoas que estão nas capitais porque é onde elas acabam encontrando oportunidades para a sobrevivência, como, por exemplo, por meio do trabalho. Elas realizam algum tipo de trabalho nas ruas para garantir a sua sobrevivência. Então, são pessoas que estão em extrema pobreza, elas não têm uma moradia regular e acabam ficando nessa condição por não terem outras oportunidades. Ela falava no início da sua resposta que é uma população heterogênea, no sentido da origem ou no sentido das causas pelas quais elas estão nas ruas. E a senhora citou também a questão, como um destaque, aí, a questão econômica, a questão da extrema pobreza. Vamos lá, São Paulo, a gente que vai com alguma frequência lá, observa que houve um crescimento enorme nos últimos 10 anos dessa população vivendo nas ruas, né? Nas áreas centrais de São Paulo, nas diversas áreas. E assim, houve um momento muito grave em que as pessoas perderam a condição
perderam seus empregos, perderam a sua condição de pagar aluguel, famílias. Houve um momento que a gente via isso muito claramente nas ruas de São Paulo, que eram famílias acampadas em barracas cedidas pelo poder público, embaixo de viadutos, etc. Mas a família constituída, com crianças, com a mulher, o marido, os filhos pequenos, geralmente, muita gente vivendo nessa condição. Cuiabá ainda não tem essa coisa da estrutura de rua, mas tem um atendimento de alimentação, enfim, feito por entidades, geralmente por voluntariado, e também pelo poder público. A gente percebeu que assim, essa ampliação de pessoas na rua tem muito a ver com o momento econômico do país, né? De 10 anos para cá, isso veio aumentando cada vez mais. Hoje eu não sei qual é a realidade, qual é o tamanho disso, mas eu imagino que não tenha reduzido tanto, né? Embora haja uma forte política pública no sentido de fazer essa distribuição de recursos e tal, transferência de renda. E eu queria saber com a senhora, assim, está aumentando ou já está estagnado ou já estamos conseguindo reduzir um pouco essa população nas ruas das grandes cidades? Infelizmente, o quantitativo só tem aumentado. E um ponto extremamente importante de ser mencionado, que dificulta na formulação de políticas públicas, é a ausência de um censo nacional para saber não só o quantitativo, mas a própria característica sociodemográfica deste público, que é heterogêneo. Então, por exemplo, o IBGE costuma fazer censos, pesquisas por amostra de domicílio, mas as pessoas em situação de rua não são incluídas nessas pesquisas, de maneira que, quando se tem o quantitativo de pessoas no Brasil, o tamanho da população brasileira, aí não estão incluídas as pessoas em situação de rua porque não têm domicílio. Isso dificulta a formulação de políticas públicas. O que existe em termos de saber o tamanho dessa população são estimativas a partir de dados em que elas vão para serviços estatais, como, por exemplo, da assistência social, fazer cadastro no CadÚnico, por exemplo, e ali são registrados dados dessas pessoas que vão para o censo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e a partir daí é possível ter uma estimativa de quantas pessoas existem no Brasil, pessoas em situação de rua. Eu falava aqui na abertura, professora, que Mato Grosso tem algo em torno de 3.000 pessoas vivendo em situação de rua, pelo CadÚnico, quer dizer, dados apurados a partir do CadÚnico. É isso mesmo? Isso, e no Brasil esse número está em torno de 300 mil pessoas em situação de rua. Mas esses números, eles são bastante subestimados, porque não existe, de fato, um censo e que muitas pessoas em situação de rua, elas não vão procurar esses atendimentos na assistência social. Para se ter uma ideia, por exemplo, muitas pessoas em situação de rua ficaram desamparadas no período da pandemia porque o Estado não chegava até elas para garantir os direitos. Então, o quantitativo dificulta isso, né? E aí você falou também sobre, para problematizar mais, né, esse termo heterogêneo, se é da origem. De fato, são pessoas, você mencionou São Paulo. São Paulo é um grande polo atrativo de pessoas que vão em busca de emprego. Chegando lá, nem todas têm sucesso. E aí são pessoas que saem do sul, do centro-oeste, do nordeste, do norte, e vão para São Paulo e até de outras regiões do sudeste também, vão para São Paulo em busca de oportunidades empregatícias e acabam ficando em situação de rua, o que é extremamente prejudicial, né? Porque não existe uma forma de amparar essas pessoas e, de fato, garantir que elas tenham oportunidades.
E no caso de Cuiabá, vamos pegar Cuiabá, que está próximo da gente, e a gente sabe que existe um contingente importante de pessoas vivendo em situação de rua, ah, boa parte delas com dependência química, e com outros problemas graves. Já tem um estudo que traça um perfil dessas pessoas, quantas são aqui em Cuiabá, porque se no estado todo tem 3 mil e poucas, Cuiabá não deve ter todas elas, mas deve ter grande parte, né, dessas pessoas. E o que que faz com que essas pessoas em Cuiabá são os mesmos motivos? Desemprego, problemas familiares, dependência química, quais outros? Os motivos se repetem nas principais capitais. E as principais capitais, Cuiabá em relação a Mato Grosso, se pensarmos Curitiba em relação a Paraná, enfim, são as capitais, são lugares em que agregam mais o quantitativo das pessoas em situação de rua. E em termos de dependência química, existe um contexto em que essas pessoas acabam sendo estimuladas a saírem das ruas para tratamentos de abstinência. Ou seja, elas vão parar de forma assim, instantânea de usar essas substâncias, muitas vezes um tratamento articulado a questões religiosas, e que não existe uma reflexão, autorreflexão delas próprias com esse envolvimento com essas substâncias, o que seria possível a partir de uma política de redução de danos, em que as pessoas vão, pouco a pouco, reduzindo o uso abusivo dessas drogas e tendo outras oportunidades também, não só nesse tratamento de saúde, mas pensando na saúde de maneira geral, tratamento de moradia, por exemplo. Não existe em Cuiabá, não existem assim políticas públicas efetivas que garantam moradia para pessoas em situação de rua. Existem instituições que vão acolher essas pessoas. Existe, por exemplo, o Centro Pop, que é uma instituição importantíssima na cidade, que é a primeira porta para essas pessoas chegarem lá e terem acesso aos seus direitos. De lá, elas podem ter acesso a uma outra instituição para poder pernoitar, por exemplo. Mas, quando se fala em moradia, é um espaço em que elas possam, de fato, ter acesso a uma casa. A moradia como um direito que vai garantir outros direitos. E é, inclusive, o que o movimento, porque as pessoas em situação de rua, elas também se organizam politicamente. Não todas, mas sim existe esse tipo de organização. Existe o Movimento Nacional da População de Rua, e eles também estão presentes em Cuiabá. E o movimento, uma das pautas prioritárias é o moradia primeiro, é dar às pessoas em situação de rua a oportunidade de uma moradia. Não necessariamente significa a posse de uma casa, mas é um espaço diferentemente daquele espaço institucionalizado de um albergue, um espaço em que elas possam repousar, refletir sobre sua vida, enfim, uma casa comum para todas as pessoas, elas também têm direito a isso. E a partir, não é só da casa, mas é a casa e toda a assistência. E não só assistência em termos de assistência social, mas também pensando na política de modo mais complexo, como saúde, educação, lazer, cultura, para que elas de fato possam vislumbrar a saída da rua. Então, essa é a ideia de pensar a moradia primeiro, né? Moradia como um direito que vai garantir outros direitos. A partir da moradia, a senhora acredita que nós teríamos a possibilidade do tratamento ao dependente químico, da qualificação para um emprego, enfim, alimentação, enfim, o que as pessoas precisam do básico, né? Um teto, comida, né? E um emprego e uma vida minimamente saudável para poder seguir em frente. É esse o princípio de começar com a moradia, mas tem que ser meio simultâneo, não tem? Com certeza. Quando se fala em moradia primeiro, não é só dar a casa e pronto, mas é toda uma assistência.
e inclusive em relação a emprego. Quando se vai procurar qualquer tipo de oportunidade empregatícia, se pede o quê? O endereço. E aí, se a pessoa está em situação de rua, vai dar qual endereço? Vai colocar que endereço no currículo? Já existem orientações em termos de políticas públicas para que a pessoa em situação de rua possa colocar o endereço do espaço em que ela está sendo acolhida. Pode colocar esse endereço. Mas, geralmente, como a sociedade ela é evada por preconceito, discriminações, quando o empregador, a empregadora vê esse tipo de endereço, já não vai, talvez, querer contratar essa pessoa. Então, se ela tem uma moradia, já vai facilitar o acesso a esse outro direito, ao trabalho. Vai facilitar ela ir para o CAPS, é o Centro de Atenção Psicossocial, fazer tratamento de álcool e outras drogas, por exemplo. Professora, a gente falava assim da ausência de uma política pública que contemple todas essas necessidades, né? E da relação dessas pessoas com o restante da sociedade, porque há de verdade um temor, a gente percebe isso claramente, as pessoas têm dificuldade, inclusive de transitar no meio dessas pessoas, nas áreas centrais, quer dizer, a maioria, o próprio centro da cidade de Cuiabá acabou meio que se esvaziando a partir de final da tarde e tal, por conta exatamente da presença das pessoas em situação de rua e o temor que elas causam por conta de drogas, enfim, do comportamento, que não é um comportamento exatamente igual a da maioria das pessoas. E a senhora falou do preconceito, e eu concordo que há muito preconceito, mas também há uma certa legitimidade nesse temor, ou não? Em relação a esse preconceito, esse desconhecimento sobre quem são esses indivíduos, quem são as pessoas em situação de rua, não moradores de rua, mas pessoas que estão nessa situação, e esse desconhecimento, ele advém, inclusive, de um não cumprimento de uma das partes da política nacional para pessoas em situação de rua, porque lá diz, de forma explícita, que o Estado deve ser responsável por conscientizar a população, de maneira geral, sobre quem são essas pessoas em situação de rua. E aí a gente estava falando sobre a questão dos empregadores, quando vão receber um currículo das pessoas em situação de rua e acabam ficando com medo de contratá-las, por exemplo. Nesse sentido, é importante pensar que, para acompanhar o monitoramento das políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua, não só as políticas que já existem, mas pensar em outras, existe uma própria instituição política chamada Comitê Pop Rua, que é o comitê em Cuiabá, o comitê municipal para pensar políticas públicas para pessoas em situação de rua. E nesse comitê fazem parte, de maneira paritária, tanto o Estado, existem lá diferentes secretarias que compõem esse comitê, quanto também entidades da sociedade civil, que comprovadamente lidam com este público. Então, essas secretarias, que não é só a Secretaria de Assistência Social, são 7 secretarias. Todas elas vão pensar a população em situação de rua de maneira complexa, de maneira ampliada, para pensar, inclusive, nessas questões de como inserir a população no mercado de trabalho, de como ajudá-las nesse processo de geração de renda. Então, é pensar isso de maneira ampliada, o Estado junto com a sociedade civil, mas não é o Estado se valendo das práticas de voluntariado apenas da sociedade civil sem cumprir o seu papel. Muitas vezes a gente acaba vendo isso, né? A sociedade civil, a partir, por exemplo, de doação de alimentos, vai cumprindo o que seria o papel do Estado, de garantir a alimentação para essas pessoas. Porque se existem tantos grupos fazendo esse tipo de serviço, de trabalho na cidade, isso é uma evidência de que o Estado não está cumprindo o seu papel. E é necessário Eu ia lhe perguntar justamente isso. Porque quando a senhora fala, existem 7 secretarias do município, né? Envolvidas na formulação de pesquisa. Isso funciona, eu ia lhe perguntar. Porque o que a gente vê mesmo são igrejas, enfim,
outras instituições de voluntariado que acabam auxiliando, seja numa situação de doença, seja numa situação de alimentação, etc. O poder público, de alguma maneira, tem efetividade em algum tipo de ação para enfrentar esse problema? Se pensarmos que antes não existia nada disso, então já tem um avanço significativo que a gente tem que reconhecer que existem pessoas dentro do Estado, das secretarias, que têm um comprometimento com as pessoas em situação de rua. Mas aí, quando pensamos o Estado, de maneira geral, articulação, inclusive em âmbito municipal, estadual e federal, vemos que ainda está muito aquém do que é garantir o direito das pessoas em situação de rua. E sobre essas secretarias, às vezes, por exemplo, nem todas têm o mesmo comprometimento, mas está lá. E as pessoas em situação de rua que estão organizadas politicamente estão sempre cobrando a presença desses representantes, que é para garantir uma política para as pessoas em situação de rua que seja ampliada. Porque, geralmente, quando se fala em situação de rua, tende-se a pensar na secretaria que lida com assistência social, ou então com a questão da saúde, mas vai para além disso, é a questão educacional, a questão de emprego, de geração de renda, a questão da cultura, para pensar esse indivíduo como um todo. Se a gente fala, por exemplo, de moradia primeiro, não é só dar a casa em si, mas é oferecer o espaço da moradia e pensar nesse tratamento de modo ampliado, pensar nesse sujeito que cada um, como se trata de um grupo heterogêneo, cada um tem a sua especificidade. Se é uma questão jurídica, uma questão educacional, uma questão de emprego, cada um tem que ter a sua escuta individualizada para pensar no seu projeto de saída das ruas. Segundo esses dados aí do CadÚnico, 3.000 pessoas, não é um número absurdo em se tratando de um estado gigantesco como é Mato Grosso. E também não demanda um recurso tão grande, né, que o Estado, e eu estou falando do Estado, o governo do Estado, e as prefeituras não possam partilhar uma política de inserção, de reinserção dessas pessoas de forma produtiva, né, na sociedade. E aí, contemplando o que você tem falado aí, da moradia, da saúde, e aí saúde, o tratamento da dependência química, quando for o caso, né? Ou problema psicológico, como às vezes tem situações graves, né? De pessoas com distúrbios, com problemas de saúde mental mesmo, decorrente dessa situação toda, né? Da qualificação profissional, do emprego, da renda, quer dizer, uma política que existe início, meio e fim, quer dizer, que a pessoa saia efetivamente da rua e acabe virando um cidadão produtivo, que contribua com a sociedade, com si mesmo, né? Quer dizer, possa constituir família, etc. A senhora me deixa com muita dúvida sobre a ação do poder público, né? Porque isso que eu usei, o exemplo de 3.000 pessoas, não é tanta gente assim que não possa haver recursos capazes de cuidar disso, né? Me parece que o estado de Mato Grosso, em especial, tem essa possibilidade, né? Como é que a senhora vê isso? Há uma inércia, há uma falta de visão, de interesse, ou as coisas estão acontecendo, mas são lentas mesmo? A questão da pobreza, acima de tudo, também é uma questão política, né? É uma questão assim de, por exemplo, se pensarmos, mas só são 3.000 pessoas, daria para o Estado dar conta. Mato Grosso, por exemplo, não é um estado pobre, é um estado rico, e, no entanto, temos toda essa situação no estado, na capital, pessoas que não estão na rua, mas estão em situação de extrema pobreza, estão domiciliadas, mas estão numa situação de extrema pobreza, estão em insegurança alimentar. São apenas 3.000 que chegaram a serem contabilizadas dentro desses dados, e existe um quantitativo maior de pessoas que fazem, por exemplo, 2 ou uma refeição por dia, mas que não têm
uma garantia de que vão fazer a terceira, pensando na divisão clássica nossa, né, de 3 refeições, estou nem falando dos lanches. E aí as pessoas estão em insegurança alimentar, porque não conseguem dar essa alimentação para a família, para si próprio. Então, é uma questão política. As pessoas estão nessa pobreza por decisões ou não decisões, mas de toda forma são escolhas de governantes, de grupos que estão no poder, tanto relacionados à política, quanto também a empresários que preferem muitas vezes investir em algo que seja mais rentável, como por exemplo uma eleição, do que pensar em políticas que vão de fato atender as pessoas mais pobres. E as pessoas em situação de rua, é importante pontuar que mesmo nessa condição extremamente de vulnerabilidade, elas ainda assim contribuem para o processo de produção do país, se pensarmos de maneira ampliada, como que elas fazem isso? Só pensar no caso da catação de latas de alumínio, o quanto que elas contribuem para essa indústria da reciclagem. Então, são pessoas que trabalham, que elas contribuem e fazem algo, elas não vivem só, por exemplo, de esmolas, de doações, mas elas também trabalham e contribuem para esse processo da geração de riquezas no país. No entanto, elas não recebem esse amparo estatal devido, não têm seus direitos que estão lá resguardados desde a Constituição, mas elas não têm acesso a esses direitos. Se as pessoas em situação de rua, tem muita gente, você vai falar, muita gente que trabalha, que busca, que contribui, que são os catadores de latinha, de papelão, enfim, pessoas que elas passam o dia na rua trabalhando nessas coisas, mas eu quero saber o seguinte, as pessoas são moradoras de rua ou elas vivem essa situação e voltam para algum lugar no começo da noite, ou dormem em algum lugar específico que eles consideram o seu espaço, ou não? Dentre as pessoas que trabalham fazendo a catação de materiais recicláveis, tem aquelas que têm uma casa e tem aquelas que não, que são pessoas em situação de rua, mas que são trabalhadoras. Pessoas que vivem e dormem nas ruas, têm as ruas como a sua principal referência para a sociabilidade e ainda assim trabalham. Esse é um ponto que é necessário ressaltar. Elas são produtivas. Elas estão nas ruas, não têm uma casa para voltar. São pessoas em situação de rua, dormem nas ruas e fazem a catação de latas de alumínio, por exemplo. Tem quem faça isso, mas que volta para casa. Mas tem dentro desse público que é heterogêneo, tem pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Um ponto interessante é que o único censo nacional que houve sobre pessoas em situação de rua faz um tempo já, foi em 2008. Esse único censo mostrou que a maioria da população em situação de rua, mais de 70%, fazia algum tipo de trabalho. Ou seja, são pessoas que estão em situação de rua e que trabalham. A maioria não fazia, não tinha sua sobrevivência garantida a partir de esmolas, por exemplo, de doações, mas sim a partir de seu próprio trabalho. Acontece que muitas vezes não tem a casa, não tem essa referência de moradia para poder voltar. Essas pessoas que trabalham, que passam o dia catando latinhas, papelão, etc., material reciclável, elas sofrem também dos problemas relacionados às drogas, à dependência, ou são pessoas que não têm esse problema e que o problema real delas é a pobreza extrema? As pessoas em situação de rua que trabalham fazendo esse tipo de catação, muitas também estão vivenciando esse uso abusivo de álcool e ou outras drogas. Então, elas fazem uso dessas drogas e também trabalham. Não é só, as que fazem uso de drogas não trabalham. Existe uma mescla aí também. Inclusive, elas precisam do dinheiro para se alimentar, do dinheiro para fazer outros tipos de atividades que elas precisam sobreviver nas ruas. Então, elas trabalham, podem eventualmente fazer uso de drogas
podem só fazer a catação de latas, e aí varia, depende da pessoa, e a própria pessoa pode passar um tempo sem fazer uso das drogas e depois ter uma recaída. E essas recaídas, muitas vezes, elas advêm justamente de um não acesso a uma moradia, por exemplo, porque fica difícil manter um tratamento de saúde quando você tem que estar em uma determinada instituição, tal hora. Como que você vai conseguir se você não dormiu direito, não tem o espaço para tomar um banho, para trocar de roupa? Acaba deixando o tratamento pela metade. E essa é a dificuldade de manter um tratamento, a periodicidade, quando não se tem um espaço para descansar, para renovar as energias e no outro dia seguir um tratamento, seja de drogas, seja outra questão da saúde, seja a própria busca de emprego. Imagina sair distribuindo currículos pela cidade com a mochila nas costas, sem ter tomado um banho. É Difícil, né? difícil. E me chamou a atenção durante a sua fala, porque assim, quando a gente fala genericamente de população em situação de rua, a gente não vê casos específicos, que eu imagino serem muito difíceis. Por exemplo, mulheres e crianças que vivem nas ruas. Existe essa situação e elas devem sofrer situações ainda muito mais graves do que os homens, né, em situação de rua. Tem alguma diferenciação? As pessoas são vítimas de violência sexual, de algum tipo de violência pelo próprio meio, pela circunstância em que elas estão vivendo? E como é que são as crianças nesses casos? Sim, sim, interessante tocar nesse ponto, porque no caso das mulheres é bem complicado. Isso pensando na sociedade geral, toda essa lógica do patriarcado, do machismo, isso se reproduz nas ruas. Então, as mulheres, elas tendem a sofrer ainda mais toda essa violência, inclusive por parte de outros homens que estão em situação de rua. E é muito comum, infelizmente, eles tendam a se envolver com algum homem, também em situação de rua, para que esse homem a proteja dos outros homens. Então, elas acabam se apegando a um para se livrar dos demais. E, constantemente, elas são alvo de violência sexual, o que é extremamente difícil, né, para uma mulher ter que lidar com isso. Se for, isso nós estamos falando de uma mulher cis. Se for uma mulher trans, elas sofrem ainda mais, né? Porque existem já números de violência que mostram que as pessoas trans no Brasil, elas são vítimas de violência constantemente. Então, tem essa especificidade no âmbito negativo, né, para o caso das mulheres, e das crianças também, né, que são mais suscetíveis à violência, né? Crianças que acabam ficando com a sua família ou então com outras crianças em situação de rua. A gente vê, não muito raramente, mulheres em situação de rua grávidas, né? Com a barriga à mostra. O que acontece com essas crianças, professora? Elas são, enfim, que tipo de destino tem essas crianças em relação à mãe, em relação a uma situação familiar? Quer dizer, para onde elas vão? Existe um lugar que abriga essas crianças? Como é que é isso? Quando se tem uma situação como essa, o primeiro ponto é pensar em fortalecer essa relação da criança com a mãe e possibilitar que a mãe tenha a oportunidade de saída das ruas. Por exemplo, pensar numa creche para acolher essa criança para que a mãe possa sair da rua e trabalhar. Uma creche que seria um dispositivo de garantia de direito, tanto para a criança em si, a partir do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse indivíduo teria que ter esse direito garantido, né, de acesso a uma creche, quanto também, ao garantir esse direito à criança, a mulher também é beneficiada, pois teria mais oportunidade de poder trabalhar e sustentar a criança. E pensar também no pai, né? E muitas vezes a sociedade tende a culpabilizar mais as mulheres pela condição da criança do que o pai. E aí é pensar um projeto de vida, assim, individual para cada mãe, para cada criança que está nessa condição.
E aí, em último caso, quando realmente a mãe não teria condição nem de iniciar esse tratamento, de pensar em uma possibilidade para proteger a vida dessa criança, e aí é conversado com ela a possibilidade de que a criança também possa ficar em um lugar mais seguro, né? Um abrigo, por exemplo, sempre mantendo esse laço, né? Da criança com a mãe e sempre possibilitando para que a mãe saia dessa condição e possa fortalecer, né, o seu laço familiar com essa criança, eventualmente possa ter outros filhos que ficam com outros familiares, né, com avô, tio, avó, enfim. Olha, é uma situação dramática mesmo, de quem passa por essa situação, né? E está muito claro, quer dizer, que há uma ausência do poder público muito grande, ainda que existam instituições públicas elaborando, conversando, discutindo, criando maneiras. Mas, assim, parece que não há muita efetividade nas políticas públicas, se é que elas existem. Eu estou tirando as conclusões a partir da nossa conversa e da realidade que a gente enxerga nas ruas, né? A gente vê uma série de situações muito dramáticas, não só em relação àquelas pessoas que têm dependência química, mas também como, por exemplo, os imigrantes que vêm de outros países com criança e tal, e acabam tendo essa vivência de rua o tempo todo. Na rodoviária de Cuiabá, a gente tem um acampamento, a gente não, que a gente vê crianças e tal, quando passam, quer dizer, o que é dessas crianças? Cadê o poder público que não está abrigando essas crianças? Se está, onde está abrigando? Como é que está trabalhando isso? É uma situação complexa e grave, né? Não é tão simples assim, mas que com política pública, com determinação, com vontade política, dá para enfrentar. Ou isso não tem cura, professor? Não, sim, é possível sim pensar em políticas públicas para isso, incluindo as pessoas imigrantes também, que veem o Brasil como um lugar de oportunidade laboral, fugindo já das condições que são mais adversas de seu país. Então, é pensar, infelizmente, até o momento, a gente não tem políticas que garantam solucionar de fato essa problemática. São ações que vão melhorando alguns aspectos aqui e ali. Se pensarmos que antes não tínhamos uma política nacional para pessoas em situação de rua, não tínhamos instituições que garantissem essa acolhida inicial, como, por exemplo, os centros de referência para pessoas em situação de rua. Mas o avanço tem sido muito lento quando é comparado com a necessidade dessas pessoas. E esse avanço lento, ele não pode ser naturalizado, porque a gente analisa que poderia ser um avanço mais rápido. E falta aí uma vontade política do Estado, das pessoas que estão ocupando cargos, de fazer políticas efetivas, que não vá só atuar em termos de um assistencialismo, mas e sim em termos de uma assistência, porque um assistencialismo é como se estivesse dando algo por caridade. E é o que a gente vê nas ruas, vários grupos da sociedade civil, muitos deles vinculados à igreja, fazem uma prática de filantropia, que é algo extremamente importante, considerando que o Estado não está cumprindo seu papel, mas que a gente não pode se satisfazer com filantropia. O que se quer para as pessoas em situação de rua é direito, para que elas não tenham uma relação com o Estado como se estivessem recebendo um favor, mas sim recebendo um direito. E, em sendo um direito, elas podem reivindicar melhorias. É o que elas têm muito feito isso a partir de sua articulação política, né? Nesses movimentos, nos comitês que elas participam, mas, infelizmente, nem todas participam dessas articulações. Tamanha é a sua dificuldade, inclusive psicológica, porque a rua causa muito sofrimento sem ter onde comer direito, sem ter onde tomar banho, sem ter perspectiva de futuro, inclusive, porque os indivíduos vão Só de guiando a ter que sua... dormir ao relento já é algo, Pois é, né, na absolutamente chuva e no doloroso. calor de Cuiabá, né? Exato, Imagina esse imagina. calor. Professora, a gente está chegando ao final do programa e a gente acabou de ter uma eleição, temos um novo prefeito que
toma posse aí no início do ano, e a gente tem essa preocupação, né? Que nenhuma cidade gosta, nenhum cidadão gosta de se deparar com uma realidade tão dolorosa como essa, né? Porque, por mais insensível que as pessoas possam ser, elas se comovem sempre com uma criança na rua, com uma mãe, uma mulher, um homem, numa situação de droga, enfim, isso sempre causa dor, não é só para as pessoas, mas para quem vê, quem assiste isso e quem se sente impotente. E, na verdade, a gente tem que cobrar do poder público, e eu estou aproveitando esse espaço para dizer, olha, prefeito recém-eleito, prefeito Abílio, vamos olhar para essa população. Fica aqui o meu apelo e coloco aí à disposição 1 minuto de tempo para a senhora fazer as suas considerações finais e a gente concluir o programa com o seu compromisso de que a gente vai voltar no ano que vem falar novamente sobre isso, porque esse é um assunto que precisa ser repisado o tempo todo. Por favor, professor, suas considerações finais aí nessa nosso bate-papo. Ok, então, pensando nessa troca de governo, um ponto interessante é que as políticas, elas tenham continuidade, e que as políticas que existem, as poucas, né, que existem, e as que vão existir, que elas não sejam restritas a um determinado grupo, a um determinado partido que, porventura, está no poder agora, que vai estar o ano que vem, mas pensar em políticas e leis que sejam efetivas, independentemente de quem estiver no poder, porque assim se torna mais efetiva a luta para a garantia desses direitos às pessoas em situação de rua. E é importante frisar que são pessoas que estão nessa condição em razão de uma pobreza extrema e de uma sociedade que é extremamente desigual, baseada nesse sistema capitalista que busca o lucro de modo exacerbado. Como é possível um país tão rico como o Brasil, um estado tão rico quanto o Mato Grosso, a gente ter que viver com essa realidade de pessoas em situação de rua, e essas são, digamos, as que mostram a pobreza de modo mais visível e gritante para a gente. E quantas pessoas estão em pobreza extrema aí que não estão nas ruas? Estão nas suas casas, casas extremamente precárias, sem saneamento básico, sem comida, sem emprego, sem perspectiva de futuro. Então, essa é a realidade de muitas pessoas no Brasil. E os governantes, não é que eles não sabem, eles sabem disso. Eles sabem, tanto sabem que vão atrás dessas pessoas na época de eleição para conseguirem se eleger com promessas falsas, né? Então, é importante pensar em políticas efetivas para que a gente possa, no ano que vem, voltar a essa conversa e perceber uma mudança real na vida das pessoas em situação de rua e que elas tenham, de fato, tido oportunidades para sair das ruas. Se quiserem continuar, ok, mas elas têm que ter tido oportunidade para sair dessa condição. Professora, eu que agradeço muitíssimo, porque a nossa República está à disposição, não só do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFMT, como da universidade como um todo, para discutir temas relevantes para a nossa sociedade. Essa é a nossa função, esse é o nosso propósito, de alguma maneira contribuir para que a gente avance enquanto população, enquanto sociedade, né? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, você que nos acompanhou, até a próxima semana, com uma outra entrevista tão importante quanto essa com a professora Patrícia Félix. Um abraço a todos.